Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Zoom. Hoje a gente vai ter uma conversa, sobre censura, certo? E censura via judiciário, via STF. A revista Cruzoé lançou uma matéria sob o título O Amigo do Amigo do Meu Pai. E o amigo do meu pai, nesse caso, era ninguém mais, ninguém menos do que o atual ministro Dias Toffoli, né, presidente do Supremo, tá? Pela rotatividade, né? Ele é o presidente do Supremo no momento. E, como se não bastasse, né, também multaram a revista, obrigaram a revista a tirar a matéria do ar, certo? E também multaram diariamente em R$100.000 a revista, certo? Isso é um absurdo. Primeiro pelo ataque à liberdade de expressão, certo? Não somente a liberdade de impressão, mas a liberdade de expressão, aliás, mas a liberdade de imprensa, porque existe uma diferença entre liberdade de expressão, que é você manifestar uma opinião, como disse o Neumann e Pinto muito bem, né? Que é você manifestar uma opinião, e existe a liberdade de imprensa, que é você noticiar. O Cruzoé nada mais fez do que noticiar, informar algo que já estava contido nos autos, né, ali da Lava Jato, autos esses que foram removidos posteriormente, certo? E aqui fica claro também a tentativa de censura descarada que está acontecendo no judiciário. Aquela história, quem vigia, o vigia. Se o judiciário, se o STF, certo? Ele é responsável por defender a Constituição, defender as leis desse país, e uma dessas leis é direito à liberdade de imprensa, direito à liberdade de expressão, certo? O judiciário nada mais está fazendo do que impor a sua vontade, essas pessoas que ali compõem o judiciário, impor a sua vontade contra o povo brasileiro e contra a veiculação de notícias. Tá? E a gente sabe que está aí as portas, batendo as portas do judiciário, está aí a CPI da Lava Toga, né? Que o Davi Alcolumbre sentou em cima e não quer passar para frente de jeito nenhum. O Cajuru está aí, né, no Senado lutando para essa CPI da Lava Toga acontecer, e o impeachment também, aliás, o impeachment também, né, de Gilmar Mendes, tá? Então existe uma pressão sobre o Supremo, porque nós sabemos que o Supremo está aparelhado. Lula declarou, nós temos 5 juízes no Supremo, totalmente acovardados. E não é segredo para ninguém que os juízes do Supremo negociam diretamente com os políticos. Tá? Nesse caso especificamente da reportagem da revista Cruzoé, Dias Toffoli era funcionário da AGU, certo? Ele é um dos responsáveis pela AGU, tá? Que nesse momento ele estava ali encarregado por aprovar ou desaprovar questões relacionadas a empreiteiras, no caso ali a Odebrecht, tá? E nesse momento, o que aconteceu? Esse amigo do meu pai era uma negociação que estava acontecendo com o Dias Toffoli, ou seja, o caso põe o ministro do Supremo diretamente no olho do furacão, certo, das investigações da Lava Jato. Dias Toffoli está dentro das investigações da Lava Jato e eles estão barrando as investigações que chegam ao Supremo. Esse é só um dos casos. Teve aquele outro caso lá em que o Dias Toffoli estava recebendo uma mesada via banco mercantil. A revista Cruzoé também denunciou e ninguém falou nada sobre esse assunto, somente a revista Cruzoé, tá? E aqui a gente tem que falar sobre a censura mesmo, certo? Sobre essa tentativa descarada de censura que está acontecendo contra o povo brasileiro, censurando páginas, censurando jornais, censurando mídias independentes. Isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E a questão é, quais são os meios, quais são os mecanismos para derrubar os juízes do Supremo, tá? Quem vigia, o vigia, tá? Se eles são responsáveis por defender a Constituição, defender as leis brasileiras, são os representantes máximos, não poderiam eles, de forma alguma, estarem relacionados com casos de corrupção e casos, certo, em que suas próprias imagens, suas próprias pessoas estariam envolvidas em esquemas de corrupção, esquemas de interesse, né, digamos assim, né? Ou seja, os seus interesses próprios estariam ali relacionados aos casos investigados. Então são eles que investigam, são eles que punem e são eles também a classe de intocáveis. Gilmar Mendes deixou isso muito claro, né? Nós somos supremos. Supremo o quê? Supremo intocável? Não existe ninguém acima da lei. A lei está acima de todos, pelo menos deveria estar. Agora a questão é, o que se pode fazer, né? O que se pode fazer é pedido de impeachment, o que se pode fazer é um pedido de investigação mais apurado sobre o caso, certo? E esses casos precisam ser julgados, não podem ficar impunes. E, em último caso, o povo brasileiro tem a obrigação moral de pedir ao Exército Brasileiro que tire aqueles corruptos de lá, casos, né, tudo provado direitinho, tire, saque aqueles corruptos de lá, uma vez que a Constituição
ela não contempla, certo? Ela não tem essa válvula, não contempla casos em que ministros corruptos na justiça estão, digamos assim, aparelhando, certo, o terceiro poder, que é o poder judiciário. É absurdo, tá? Então, no Brasil nós precisamos manifestar opinião e precisamos encontrar saídas juntos, certo? E isso é um ataque claro à nossa liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um dos nossos bens mais caros. A liberdade é um dos nossos bens mais caros e precisamos lutar por ela. Ok, então amigos do canal Zoom, por esse vídeo é isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.